Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi, onde eu respondo. Esse programa é para eu responder as perguntas dos meus seguidores e das minhas seguidoras, quem está precisando reverter o pré-diabetes, mas não quer abrir mão de comer as coisas que gosta, como carboidratos, doces e outros carboidratos, pães. Bom dia para todo mundo, bom dia Maria. A Diane, vamos conversar com a Diane. Oi, Diane. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Diga-me, Diane, qual que é a sua pergunta? É que, na verdade, assim, né? É que meu marido está trabalhando e eu tenho até que ir por ele, na verdade. Os exames dele, tentando ajudar ele nessa questão da alimentação, né? Muito bom. Os exames dele, a glicemia, né? Em jejum deu 125, né? Então, assim, considerado um pré-diabético. Uhum. Só que também teve a questão do colesterol, que deu alto também, acho que deu 200, se eu não me engano. Só que ele já é uma pessoa super magra, né? Aí aquela coisa, restringir pode fazer com que ele fique mais magro ainda, né? Como nessa situação tentar controlar, né, a glicemia, o colesterol, mas sem fazer com que ele perca ainda mais peso. Como que é o nome do seu esposo? É José. Quantos anos o José tem, Diane? 44. Novo, né? Uhum. Joia. Então, Diane, eu não sei se você viu, esses dias eu postei nos meus stories uma pessoa que é aluna minha, né, do método glicemia normal, e dentro do processo, com pouco tempo, até 2 meses, ela seguindo o método, né, ela não só está conseguindo controlar a glicemia, baixar a glicemia, mas também conseguiu voltar os exames que estavam bem alterados de colesterol e de triglicérides. Ela voltou para o normal, ela ficou super feliz. E eu gosto de dizer sempre que o resultado, a glicemia estável, o colesterol baixo, triglicérides, ou seja, os exames normais, eles são uma consequência daquilo que você faz. E o corpo, existe no nosso corpo um ciclo natural, que é chamado ciclo natural da glicemia normal. E quando a gente consegue colocar o nosso corpo dentro desse ciclo, a consequência é que os exames fiquem normais. Porque o corpo ele passa a funcionar certinho, né, dentro do que a nossa natureza foi criada para funcionar. Mas enfim, vamos lá, quero te ajudar a dar uns passos aí, né, o quanto antes, e quanto antes a gente começar dentro desse processo, melhor. Mais rápido você reverte o quadro e menos chances de você, no caso o seu esposo, de ter complicações por conta dessa glicemia alta, porque apesar de não ser diabetes ainda, tá ali em 125, quer bater na trave ali, né? Tá quase no diabetes, mas ainda dá tempo de reverter, mas mesmo que ele se mantenha nessa faixa, né, não evolua para o diabetes, existe o risco alto de complicações, porque esse açúcar no sangue alto ele já começa a comprometer vasos sanguíneos. Então, quanto antes a gente voltar para os níveis normais, de preferência abaixo de 90, melhor vai ser para ele. Ele já tentou alguma coisa, Diane? Ele já fez algum tipo de dieta ou descobriu agora? Foi bem recente os exames, né? A gente descobriu, deve estar tendo aí uns 15 dias. Ah, é bem recente mesmo. E ele nunca tinha feito antes o exame, ou já fez e deu normal antes? Faz assim, a cada 3, 4 anos, faz um check-up, só que até então dava tudo normal, né? Aí esse ano foi fazer um check-up agora, no mês de março, e aí onde deu essa alteração. E ele tem alguma suspeita? Vocês têm alguma suspeita do que pode ter alterado? Ele tem, assim, vamos falar, a questão da genética, favorece, né? A mãe dele tem toda essa questão já de diabetes, de colesterol, assim, na família materna dele isso é bem forte, né? Várias pessoas. Igual na minha. Do lado da minha mãe também. Meu avô, né, faleceu por causa de diabetes. A minha mãe também já esteve pré-diabética. Bom, primeira coisa é não se desesperar. Eu sei que é difícil, né? A gente fica preocupado, a gente fica até um pouco ansioso, querendo voltar para os níveis normais, porque
não é novidade que o diabetes é uma doença muito perigosa, muito agressiva, mas ao mesmo tempo ela é silenciosa, né? Quando se descobre mesmo o diabetes, às vezes as complicações já estão, por causa das complicações, né? Sim. Por isso que foi criado aí o termo pré-diabetes, para que as pessoas descubram antes, né, que estão caminhando para esse caminho. Só que o que acontece? Quando às vezes a pessoa descobre, acaba ficando ansiosa e sai cortando tudo, ou quer já começar uma dieta o quanto antes, porque é isso que a gente tem na mente, né, que então eu preciso fazer uma dieta, que eu corte carboidrato, que eu corto pão, mas você já me sinalizou aqui que você está atenta com isso, que se fizer dieta, o risco de perder peso é muito grande. Sim. Só que o problema não é só a perda do peso, não é o emagrecer. É que nesse processo, você acaba perdendo, no caso, sua esposa acaba perdendo muita massa magra. E a gente precisa do músculo para queimar o açúcar do sangue. Então, o que pode estar acontecendo aí, Diane? Com o avançar da idade, né, depois dos 35, 40 anos, a gente começa a perder muita massa magra. O seu esposo, ele é ativo, ele faz algum tipo de exercício? Então, ele até faz, mas assim, até eu pego no pé dele, porque ele faz, mas é mais pro lado do aeróbico, ele joga tênis. E eu acho que deveria ser uma musculação, né, nesse caso. Sim, o tênis, ele é uma atividade, apesar dele ter ali uns momentos de potência, né, mas ele é mais aeróbico mesmo, ele é um exercício que vai facilitar perder massa magra. Sim. Tanto que os tenistas, eles são bem magrinhos, é igual maratonista, né? Eles são magrinhos. Já é o caso dele. Tem pouco peso, porque né, até bom para se movimentar com mais agilidade, até certo ponto, né? A gente pode treinar agilidade mesmo com massa magra mais alta, mas o foco do seu esposo agora deve ser, de fato, em ganhar massa magra. E como que a gente faz para ganhar massa magra? Comendo de um jeito inteligente. O que eu quero dizer comendo de um jeito inteligente? O nosso corpo, a nossa natureza, ela é inteligente. A natureza, ela é perfeita, né? A gente tem aí as estações, elas funcionam numa sincronia perfeita. Então, a gente chama isso de inteligência mesmo da natureza. O nosso corpo também é provido dessa inteligência. Então, quando a gente come respeitando o ciclo natural do nosso corpo, ele tende a queimar o açúcar do sangue quando você come um carboidrato, e ele tende a construir a massa magra. Quando a gente faz alguma coisa dentro da alimentação que não respeita esse ciclo natural, o que é isso? Quais são essas coisas? Comer mais do que precisa, que pelo visto não é o caso do seu esposo, que ele já está com baixo peso. Às vezes ficar muitas horas sem comer, ou não ter uma sincronia do que come com a atividade física, então acaba perdendo muita massa magra. Outra coisa, comer, né? A gente pensa na alimentação, só que daí a gente esquece também do ciclo do sono. Então, a nossa alimentação também tem que estar alinhada a esse ciclo natural, né? De não comer mais nas primeiras horas do dia e ir diminuindo no final do dia. E essa alimentação, ela tem que fornecer todos os nutrientes que o corpo do seu esposo precisa para construir a massa magra. Sim. Então, precisa ter proteína, precisa ter gordura, precisa ter carboidratos. E todos os tipos de carboidrato. Todos os tipos não. Em todas as refeições ter carboidratos, e pode ser qualquer carboidrato. É isso que eu queria dizer. Pode ser qualquer tipo de carboidrato. Pode ser o carboidrato do pão, pode ser o carboidrato da batata, pode ser o carboidrato, né, do macarrão, pode ser o carboidrato do arroz. Qualquer tipo de carboidrato. Só que esse carboidrato não é só carboidrato. A gente precisa também, dentro da refeição, colocar a proteína que vai construir os músculos, precisa colocar a gordura que vai fornecer a energia para a atividade aeróbica que ele faz,
né? Certo. Porque, de repente, ele pode estar comendo o quê? De menos. Que eu acho que é o caso, ainda mais agora com o resultado dos exames, ficou com medo, né? Então quer ainda reduz ainda mais. Exatamente. E aí ele pode estar comendo de menos e deixando de fornecer para o corpo todos os nutrientes que o corpo precisa para esse metabolismo inteligente funcionar. Para construir massa magra, e aí pode, eu estou com pré-diabetes, então eu preciso diminuir o pão branco, eu preciso diminuir o carboidrato, eu preciso diminuir esse açúcar rápido. Só que principalmente, se ele faz bastante atividade aeróbica, queima bem esse açúcar do sangue. E na falta desse açúcar do sangue, se a gente não come o carboidrato de ação rápida, o que acontece? O corpo ele vai queimar músculo, porque o músculo é a segunda fonte, né? A proteína é a outra fonte, depois do carboidrato, de energia rápida. A gordura demora muito. Por isso que é difícil emagrecer, né? Quem quer emagrecer sabe que é difícil, porque a gordura ela tem um processo de quebra até chegar lá para fornecer energia muito longo e muito demorado. A proteína é mais rápida. Então é mais rápido o músculo, que é o que acontece com os maratonistas, com os tenistas, quebrarem a massa muscular para transformar em energia. Tá? Por isso que eles não constroem muita massa muscular. Então a gente precisa, né, comer, igual aquele tenista lá, como é que ele chama? Não o Guga. Não, o Guga é magrinho. Tem o outro lá, o Nadal. Ah, sim. Né? Você já viu a massa muscular dele? Né? Ele tem bastante músculo. Então isso vem da alimentação e do treino adequado. Então, sim, ele precisa fazer exercícios contra a resistência, que a gente chama. São exercícios que ele precisa fazer força para deslocar o corpo ou para deslocar um objeto. Então, são exercícios com peso, exercícios com peso, pode ser até com o peso do corpo, tá? A gente tem resultados maravilhosos de ganho de massa magra só com exercícios utilizando o peso do corpo, e aí ele só vai ter que tomar um cuidado muito grande, porque a gente vê muito pessoal indo para academia e se machucando, porque não tem a postura correta, né? Não faz, às vezes vai muito empolgado, fala, não, eu quero ganhar massa, mas esquece que é um processo, né? Que a gente tem um processo de ganho de massa, e o nosso corpo, quando a gente começa a fazer o exercício de musculação, que a gente chama, seja em casa, seja na academia, existe um processo de adaptação. Então, se a pessoa chega na academia e já começa a carregar muito peso de uma vez, o que acontece? Ela se machuca, porque não dá tempo do tendão se adaptar, que demora mais. O músculo se adapta rápido, o músculo cresce mais rápido. Mas o tendão do músculo, os ligamentos, não acompanham essa adaptação tão rápida. E aí a pessoa acaba tendo tendinite, rompimento de tendão, lesões. É muito, muito, muito comum a gente ver nas academias isso. E aí a pessoa tem que parar, porque machucou as costas, porque machucou o ombro, porque machucou o joelho, tá? Mas ele precisa, sim, o quanto antes, viu, Diane, fazer os exercícios contra a resistência, que a gente chama. São os exercícios anaeróbicos, exercícios com peso. Essa é a principal dica que eu poderia dar para o seu esposo nesse momento. Legal. E aí, claro que, junto com isso, ele vai ter que, sim, continuar cuidando da alimentação, mas não é cortando carboidrato, não. Porque se ele fizer isso, é um tiro no pé. Sim. Tá? Ele tem que comer pão, ele tem que comer macarrão, ele pode também comer sobremesa, não tem problema. A única coisa que ele vai evitar é comer só carboidrato. Então não adianta, então a Gi falou que tem que comer carboidrato, vai lá no almoço, é um pratão de macarrão. Não, só se for assim, depois de um treino muito intenso, ele ficou lá 3 horas jogando, aí os atletas fazem isso, eles acabam de treinar, ele sente e bate um pratão ali de macarronada, porque repõe a energia rápido ali no músculo e no sangue, né? Estabiliza de novo o açúcar no sangue. A gente só consegue construir massa muscular, isso é importante para todo mundo que está assistindo. A gente só consegue construir massa muscular se o açúcar no sangue está estável. Se a gente está em hipoglicemia, não vai construir massa muscular. Por isso que não pode cortar o carboidrato.
tá? A hipo é alta, né? A A hipoglicemia hipo é é alta. baixa, é baixa. Então, ó, hipoglicemia é baixo açúcar no sangue. Então, tem mais sangue do que açúcar. Dá baixo açúcar no sangue. Muito mais sangue, né? É menos concentração, tá? Hiper é muito. Hiperglicemia. Então, a hiperglicemia é uma concentração alta de açúcar no sangue. Hipo, baixo açúcar no sangue. Hiper, alto açúcar no sangue. Só repetir porque a gente confunde mesmo, tá? Eu sempre confundo. Quando eu escuto, eu fico confusa. Até essa semana me perguntaram, Gi, como que eu faço para evitar a hipoglicemia? E aí eu fiquei na dúvida, será que ela tá achando que a hipo é hiper, né? Então, gente, nunca mais vocês esqueçam, anota aí para não trocar mais, tá? Hipo é quando tá baixo, daí tem que comer o açúcar para estabilizar novamente. E hiper é quando tá alta, tá? E aí o que a gente faz quando tá alta? Corta o açúcar? Não, a gente come açúcar do jeito certo. A gente come carboidrato do jeito certo, que é combinando com outros alimentos. Mas não é assim, ó. Às vezes eu falo isso, a pessoa vai lá, quando eu falo assim, tem que combinar. Então tem que comer carboidrato, proteína, gordura e fibra, né? E aí a pessoa vai lá e coloca uma folhinha de alface, né? Aquela folha para dar uma disfarçada. E daí não funciona, né, gente? A gente tem que ter uma proporção adequada de carboidrato, de proteína, de gordura e de fibra. Geralmente 1/4 de carboidrato, né? Para 1/4 de proteína, 1/4 de fibra e 1/4 de gordura. Mais ou menos assim, a gordura pode ser um pouquinho menos, e aí vai depender, não é exato, tá, gente? Por isso que não tem como eu ficar aqui dando quantidades, e nem poderia fazer isso porque eu não sou nutricionista. Mas, por que as dietas muitas vezes não funcionam? Você vai no nutricionista, o nutricionista te dá um cardápio de dieta. Se o seu esposo for na nutricionista, vai ser assim. Ele vai dar um cardápio de dieta, 3 colheres de arroz, um bife, um não sei o que lá. Gente, é inviável, ninguém consegue seguir por muito tempo isso. Porque a gente varia, o nosso corpo varia, cada dia você tá com um nível de fome, cada dia você, né, tem dia que seu esposo treina tênis, tem dia que ele não treina, como é que faz? Né? E aí não tem como ficar, não, hoje eu treinei, o cardápio é esse, hoje não, e aí tem que cozinhar diferente, né? E fica inviável. O ideal é que a gente possa comer aquilo que está disponível na nossa geladeira, aquilo que a gente está com vontade de comer naquele dia. E isso é possível, desde que você conheça, né? Você tenha esse conhecimento do carboidrato, da proteína, da gordura, da fibra e consiga montar esse prato, como você falou, equilibrado. Porque daí você vai colocar essa comida para dentro e o seu corpo ele vai, então agora esse açúcar aqui ele vai cair devagarinho no sangue, vai manter o sangue estável, porque a digestão é mais lenta, diferente quando você come um doce isolado, um carboidrato isolado, e daí dá aquele pico de açúcar no sangue, pico de insulina, e aí vai cansando o seu pâncreas. Não, a gente vai dar esse açúcar para o sangue devagarinho, tá? Pode colocar no prato o arroz branco, o macarrão, pode inclusive misturar, tá? Tem gente que acha que não pode pôr 2 carboidratos no prato. Pode sim, pode pôr 2 carboidratos, 2 tipos de gordura, 2 proteínas. Eu posso montar um prato aqui para o meu almoço se eu gostasse, né? Eu não gosto muito de misturar arroz com macarrão, mas tem gente que gosta. Então, eu vou botar aqui o arroz, o macarrão, o frango, a carne de vaca, né? Quem gosta, o peixe, a verdura, o feijão. Eu posso fazer uma miscelânea aqui. Não tem problema. Não tem problema. Por isso que às vezes a pessoa vai num restaurante self-service, né? Às vezes fica preocupado. Pode pegar um pouco de cada coisa. Só que a gente tem que estar atento ao quê? A nossa natureza. O que a natureza faz com a gente? Ela manda sinais. Sinais de saciedade, né? Sinais de fome. Então a gente precisa reconhecer. Estou com fome? Come. Porque que acontece? Às vezes, pode estar acontecendo até com seu esposo que está com peso baixo. Deu a fome. Mas ele está distraído, às vezes está jogando, às vezes está trabalhando, às vezes está fazendo uma outra atividade e não
presta atenção nesse sinal de fome. E aí o que acontece? O corpo dele, muito do inteligente, não vai deixar, ele vai tentar não deixar o açúcar do sangue cair demais, tá? Ele vai proteger. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o músculo bonitinho lá, né, que deveria queimar o açúcar do sangue, e ele vai quebrar esse músculo e jogar para a corrente sanguínea. E aí o que acontece com a fome do seu esposo? Some, ele passa a não ter fome. Entendi. Ai, não tô mais... Eu tava com fome, agora não tô mais com fome. Passou. Né? Então, quando vem o sinal de fome, geralmente, dependendo do tamanho da refeição, é depois de umas 3, 4 horas. Às vezes acorda, dá aquela fominha, mas vai fazer outra coisa. Daí o corpo já queima o músculo, transforma o músculo em açúcar, passa fome, vai comer só 1 hora da tarde. E aí ele fica perdendo massa magra, vai perdendo peso e vai piorando o quadro do diabetes. Porque daí, quando ele comer, o corpo vai tentar estocar ao máximo esse açúcar. E geralmente, quando fica muitas horas sem comer, e aí dá fome, né? E aí o corpo, ele pede o quê? Ele pede uma energia rápida. Então, normalmente, a gente tem mais vontade de comer pão, macarrão, porque a nossa natureza, ela sabe que o pão, o macarrão, ele faz a digestão mais rápida. Então, se você está com muita fome, você vai procurar uma bolacha, você vai procurar um pão, você vai procurar um macarrão, porque a digestão é mais rápida e você vai matar a fome mais rápido. Só que na mesma velocidade que você mata a fome, o açúcar no sangue cai rápido e logo você está com fome de novo. Então, a gente tem que evitar esses momentos esses momentos em que o corpo ele ativa um mecanismo de proteção, que é vontade de comer pão, vontade de comer macarrão, essa quebra do músculo para transformar em energia, e aí a pessoa perde a fome e acaba ficando muitas horas sem comer. Sim. Não sei se isso acontece com seu esposo. Estou imaginando aqui todas as possibilidades, tá? Ele faz refeições, assim, quantas refeições por dia normalmente seu esposo faz? São 4. 4 refeições. Café da manhã, é isso? Almoço, café da tarde e janta. Café da tarde e janta. Que horas ele acorda? Aí umas 6 horas. 6 horas. Que horas ele toma café? Aí já acorda, já toma café, né? Umas 6 e pouquinho. Aí vai almoçar lá para o 12:30, café da tarde lá para umas 5:30 e jantar lá para umas 8:30. Vamos contar aqui o intervalo? Olha só, ele acorda às 6, toma café umas 6, eu coloquei 6:30, tá? Mas 6:30 ele já deve ter terminado de tomar café, né? 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, meio-dia. Já passou 5 horas, né? Sim. O corpo já tá assim, ó, queimando o músculo adoidado. Tá? Então ele precisa comer antes. Entendi. Ele precisa fazer um lanche antes. E de preferência, um lanche completo, com carboidrato, proteína. Ele pega a banana ali, bota um iogurte, bate uma vitamina, né? Alguma coisa que seja fácil, não sei se ele está em casa esse horário ou não. Mas procurar fazer alguma coisa prática que ele consiga fazer, né? Principalmente se ele está trabalhando fora de casa. E aí ele vai fazer essa refeição no meio da manhã, para não perder músculo e manter a glicemia estável, porque ele pode estar subindo a glicemia aqui. Nesse horário, né? Não porque ele está comendo, mas porque ele não está comendo. Ele não está, entendi. Entendeu? Então o corpo ele vai quebrar esses músculos, vai lá no fígado e vai liberar essa glicemia. O que acontece aqui? O corpo ele libera, quando fica muitas horas sem comer, ele libera um outro hormônio pelo pâncreas também, é o mesmo hormônio que libera, é o mesmo órgão que libera a insulina, vai liberar um outro hormônio, o glucagon. Eu vou falar mais sobre isso lá na semana da glicemia normal. E esse hormônio, ele faz o papel inverso da insulina. Ele joga açúcar no sangue. Então, ele precisa fazer uma refeição antes aqui, nesse intervalo. Vamos ver, ó, meio-dia. Meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5:30. De novo, 5 horas e meia sem comer.
Aham. Precisa fazer uma refeição no meio da tarde. Só que não Entendi. vai tomar café com açúcar, não. Não sei se ele toma café. Ele gosta de café? Não, não gosto. Não? Tá. Então, menos mal. O problema não é o café nem o açúcar do café. O problema é tomar o café sozinho, tá? Café com açúcar sozinho. Mas ele precisa fazer, ele pode até repetir a refeição do café do lanche da manhã no meio da tarde. No meio da tarde. Aham. Se ele janta 8h30, olha, que horas ele vai dormir? Umas 10 e pouquinho? 8h30 ele janta. 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Ó, já são 9 horas. Ele tá dormindo. Então, ok, né? O corpo ele dá uma estabilizada e ele come logo que acorda. Seria problema se ele não comesse logo que ele acorda, mas isso aqui tá ótimo, tá de parabéns. Se ele passar desse horário das 10h30 para dormir, o corpo já, né? Ele vai ficar daí depois muito tempo sem se alimentar. Que vai somar, né? Jantou 8h30 e até 6 horas da manhã no outro dia, sendo que ele ficou uma boa parte desse tempo acordado, daí não é legal. Daí pode ser até, daí teria que avaliar mais dias, tá? Pode ser até que ele precisasse fazer uma ceia antes de dormir. Pode ser que não. Talvez sim. A gente teria que analisar mais detalhes aí da rotina, tá? Joia. Mas basicamente é isso, tá? Se ele começar por isso, é um bom começo. Já dá uma boa ajuda, né? Tá joia. Vamos recapitular? Exercícios. Quais exercícios ele precisa fazer? De força, né? Resistido. Exercício resistido. Quanto antes. E da refeição, o que ele precisa fazer por agora? Né, as proporções, né, do carboidrato, gordura, fibras e proteína, né, o equilíbrio aí entre esses macronutrientes. Ter uma refeição no meio da manhã e no meio da tarde, né? Exato. E dependendo do horário que for dormir, até uma ceia. Exato, tá bom? Então, olha, ele vai passar de 4 refeições para 1, 2, 3, 4, 5, 6 refeições. De 6 a 7 refeições por dia. As refeições fracionadas fazem parte do processo de refeição, tá? Pode ser que uma pessoa, é o caso dele, tá? É o caso dele, específico, é muito pessoal isso. Pode ser que você precise de 4 refeições só. Sim. Tá? Varia muito, muito, muito da rotina de cada um, tá? Tem questão também de horários, horário que acorda, horário que vai dormir, tá? Mas basicamente é isso que a gente acabou de conversar, é um excelente começo para ele reverter o quadro aí bem rapidinho. Legal, eu agradeço, viu? Tá bom? Obrigada, gente. Eu que agradeço, Diane, te ajudei? Muito, bastante. Já deu uma boa esclarecida. Então tá bom, gostei do seu lustre aí atrás, é igual o meu. Obrigada. Igual da minha casa, temos algumas coisas em comum. Tá joia. Obrigada. E sua esposa, outra pergunta, seu esposo, ele gosta? Ele come verduras, legumes? Não é muito fã, não. Tá tipo assim, se obrigando a comer, né? Ficou com medo, aí tá se esforçando, mas não curte, não. Gente, é muito comum, tá? Quem tá aqui, ó, assistindo, é muito comum pré-diabéticos e diabéticos não serem muito fã de verduras, legumes, ou come do jeito errado, né? Come não gostando, fala assim, não, eu tenho que comer, então pega lá o prato de salada e come a salada primeiro, parece que vai ficando cada vez com mais raiva da salada, né? Não precisa de descer, né? Não precisa ser assim, tá bom? Não precisa ser assim. Dá pra gente colocar as verduras, os legumes na nossa rotina de uma forma prazerosa, tá bom? Tá joia. Tá bom, Diane? Qualquer dúvida, depois você manda mais aí no direct. Beijo grande. A Marina, vamos conversar com a Marina. Oi, Marina. Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, também. Tô aprendendo um monte com você, tô muito feliz. Nossa. Que bom! A gente já se falou ali nos comentários, acho que alguma vez, né? No direct, não sei, acho que você não me é estranho, o seu nome, a sua foto. Sim, falo assim, direto eu mando pergunta, direto eu tô ali, sabe, curtindo. Que bom! Fico feliz. Sim. Então, diga, Marina, como que eu posso te ajudar?
Agora eu tô com menos dificuldade, sabe? Porque eu tô aprendendo bastante, né? Eu tô assim medindo a minha glicemia, até assim fiquei muito feliz porque eu fui numa festinha de aniversário e comi uma tartinha salgada, comi um docinho, né? Um pedaço do bolo. No outro dia de manhã, medi minha glicemia, estava 76, sabe? Falei, nossa, que benção. Uau! Então eu fiquei assim, eu falei assim, tô aprendendo, né? Tô feliz porque eu tô aprendendo, porque eu emagreci 18 quilos, sabe? Porque eu realmente fiz tudo isso aí que você estava explicando agora para essa moça. E daí eu emagreci bastante, sabe? E eu tava tomando ainda o grifage, o 500, sabe? Quando eu fui, o doutor falou para mim que eu não podia comer nada. E assim, para mim foi um susto, porque não tinha ninguém na família, né? Então eu fui assim muito radical comigo. Daí eu realmente parei de comer, né? E daí perdi todos os músculos. Daí, quando o doutor me viu, ele assustou, falou, vai pra academia. Fui pra academia, daí tô fazendo exercício de peso, mas também não voltei mais no doutor. E nisso a minha glicemia a glicada, a hemoglobina glicada foi 5,4. Agora, a última vez que eu fiz, em fevereiro, foi 5,6. Eu acredito que agora já baixou, porque eu estou assim medindo sempre, dando uma olhada, para mim poder fazer novos exames, sabe? Mas eu fiquei assim bem... Achei que eu ia ter que fazer um tratamento da cabeça, não é do açúcar. Eu entrei em parafuso. Entendi. E você vê, né? Às vezes, eu entendo a abordagem, né, dos médicos em cortar, né, logo o carboidrato, para tirar a pessoa logo do perigo, né? Vamos dizer assim, é uma medida de emergência. Mas ela não é sustentável e ela não mantém a glicemia baixa por muito tempo, tá? Vai ficar um sobe e desce, né? Vai ficar aí numa montanha russa. E não é isso que a gente quer. A gente quer estabilizar. Então não adianta, se você está com a glicemia alta, ela cair demais, porque depois ela vai subir demais. Então o que a gente tem que fazer? E essa glicada 5,6 pode ser porque em algum momento ela caiu demais, né? Foi para 5,4, a glicemia caiu demais, aí a hemoglobina glicada foi para 5,4. E aí depois ela subiu, a hemoglobina glicada, depois ela sobe. Então o que a gente tem que fazer? Estabilizar, assim como você está fazendo agora. Então estabiliza, e aí a hemoglobina glicada também vai baixar, ela vai refletir aí a glicemia estável. Só que essa glicemia estável, ela só acontece quando a gente tem uma estabilidade, né, na alimentação também. Ela vai ser um reflexo daquilo que você come e como que é essa digestão. Então, você foi na festinha de aniversário, você comeu a torta, geralmente torta tem proteína, tem gordura, e aí come docinho sem exagerar na quantidade. A sua glicemia ela vai ficar estável. Enquanto que se você tentar cortar, o seu corpo ele vai entrar, como eu estava falando para a Diane anteriormente, o seu corpo ele vai entrar no mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa vai fazer com que você perca a sua massa muscular. E aí você fica mais propensa a desenvolver o diabetes lá na frente. Porque quando você vai perdendo massa muscular e o seu corpo, quando você come, ele vai transformar o açúcar que você comeu, ele vai transformar o que você comeu em açúcar para o seu sangue. Só que ele não vai construir massa muscular, porque ele vai ficar tentando sempre estabilizar esse açúcar. Então você estava me falando que voltou a comer o carboidrato, combinando com fibras, proteínas, né? Isso. Está conseguindo manter a glicemia estável, normal. Nossa, e estou ficando muito bem, assim, comigo mesmo, né? Porque eu dormia pensando que eu ia comer no outro dia e o dia inteiro pensando, quer dizer, você perde a paz, né? Então não tem paz, você perde a paz, porque
você mudou totalmente, você não pode comer, você já fica desesperado porque você não pode comer, né? Então, a gente entende tudo errado. Na realidade, não pode. Daí você começa a entender que tudo vira açúcar. Parece que você está vivendo em outro mundo, porque eu nunca nem prestei atenção que tudo virava açúcar, né? Como eu sei hoje, né, que tem que controlar, né, com fibras, com carboidrato. Eu estou tentando seguir o máximo certinho para me reverter essa situação, né? Porque, misericórdia, não é fácil, né? O mais importante é que... O mais importante não. Eu falo que a consequência, quando você entende como é que funciona e entra para o ciclo da glicemia normal, você passa a comer não mais com culpa, com medo, você passa a sentir satisfação, você passa a sentir gratidão pela comida. Então você não vai mais numa festinha de aniversário com medo da comida. Não, você vai na festinha e você curte a festa, você aproveita, você saboreia o que tem de gostoso nessa festa e você sai da festa com a mesma tranquilidade que você chegou. Você sai da festa com gratidão, você sai feliz e não tem como o seu corpo responder de uma forma negativa. Se você está tranquilo, se você está feliz, o seu metabolismo ele vai funcionar melhor, porque você sai daquele mecanismo de defesa, que eu vou explicar também na semana que vem, né, a partir da segunda-feira. Você sai desse mecanismo de defesa do corpo, que fica jogando açúcar no seu sangue, liberando cortisol, adrenalina, te deixando estressada e ansiosa, e você fica nesse ciclo destrutivo das dietas. E uma coisa que eu gostaria de te falar, Marina, é que ao você procurar o médico agora, você explica, né, que você está conseguindo controlar e conversa com ele sobre a possibilidade de ir reduzindo o remédio. Porque é aí que a gente começa a reversão. Você vai diminuindo o remédio, não faça isso por conta, tá? Com orientação médica. Você vai diminuindo o remédio ao passo que você vai mantendo o seu ciclo natural, funcionando normalmente, mantendo a sua glicemia normal, estável, e cada vez você vai reduzindo mais o medicamento até que chega um momento que você não depende mais do medicamento. O seu pâncreas, ele trabalha do jeito que ele foi criado para trabalhar, né? E você estando mais tranquila, com menos estresse, com menos ansiedade, o que você vai liberar aí no seu corpo? Hormônios do bem-estar, serotonina, né? Dopamina e todos os outros hormônios que fazem com que você se sinta bem, tranquila, e esses hormônios, eles mantêm o seu metabolismo redondinho, queimando açúcar, construindo massa muscular, muito diferente de um corpo estressado. Sim. O corpo estressado detona músculo. A respiração também foi muito importante para mim, a que você ensinou, sabe? Porque maravilha! Porque tem hora que o ar chega até a metade só, né? Você não consegue fazer uma respiração profunda, né? Parece que você está... Então, não, muito importante. Não, está sendo uma bênção para mim. Bom, e você sabe por que a respiração fica curta? Sabe por que a gente não consegue respirar direito? Fica curta? Por causa da adrenalina, do cortisol. Ele faz essa respiração acelerar, ficar mais curta, jogar mais açúcar no sangue e você ter a capacidade de fugir. Só que a gente não foge, né? A gente não tem pra onde fugir, não tem por que fugir. Então esse açúcar ele fica no seu sangue. É diferente dos nossos ancestrais. O mecanismo é o mesmo, né? Só que os nossos ancestrais, eles fugiam, eles tinham que fugir. Então eles usavam esse açúcar no sangue, a gente não. A gente fica cansado, a gente fica parado, né? E aí esse açúcar ele vai acumulando e causa o diabetes e todas as suas complicações. Então, mas tudo isso que está acontecendo está sendo, assim, muito bom, porque você começa a ver uma luz, né? Você começa a entender coisas assim que você não entendia, não tinha, sabe? Você procurava, eu mesmo procurei. Não vou dizer para você que eu não procurei muita coisa na internet. Um fala que pode comer isso, outro fala que não pode comer, entendeu? Então, na realidade, eu estava comendo aveia, o farelo de aveia, né? Daí a pouco eu vi que a aveia tem um monte de carboidrato, né? Daí
fica meio perdido. Você fala, poxa, eu vou comer o quê então, né? Então daí foi uma luz mesmo, uma bênção. Eu tenho que só te agradecer, viu? Você tem me ajudado muito. Que Deus te abençoe muito, que você tem feito por nós, né? Porque não é só eu, né? Eu tô vendo aí, só agora tem 52 mulheres, né? E eu tenho passado para as minhas amigas, é difícil, porque o povo tudo trabalha, né? Nós aqui trabalhamos por conta, né? Mas é difícil o pessoal assistir. Mas, assim, o que eu tenho aprendido, eu tenho passado. Porque para mim está sendo muito bom. Nossa, muito obrigada. Bom, Marina, eu que agradeço. Que bom que você está aqui. Continue por aqui, porque a tendência é só melhorar. Sim. Inclusive, vai melhorando outros aspectos também da sua saúde, né? Aspectos emocionais, né? Outros índices aí no sangue também melhoram. A sua disposição, energia, tudo isso vai melhorar. Vai melhorar continuamente. Sim, e antes de eu saber, eu ficava muito cansada, entendeu? Eu vinha aqui para esse cantinho aqui, ó, saía da loja, vinha para cá, porque eu estava cansada depois que eu vinha do almoço. Não, já não estou mais assim, não. Tô assim, ó. O dia que eu não vou na academia, eu uso mop. Eu uso mop. Muito bom. Ter uma vida mais agitada, né? Assim, isso, movimento. Movimento. E um movimento inteligente, né? Que respeita o corpo, que respeita as necessidades do corpo, e aí o metabolismo funciona. Não adianta sair fazendo exercício de qualquer jeito, nem doido, né? Só ficar caminhando aí 1 hora todos os dias, isso não ajuda. É exercício inteligente, alimentação inteligente, respeitando o seu corpo. Sabia que eu fazia isso? Eu estava caminhando todo dia. Estava gastando a pista e o tênis aqui na cidade. A gente tem uma pista muito boa na cidade, sabe? Tava, todo dia. Eu vi que não estava resolvendo, porque eu só estava afinando, emagrecendo, e nada estava acontecendo. Eu achava que a caminhada ia me ajudar muito, entendeu? Não, agora a caminhada pode ajudar, mas não é só caminhada e não do jeito errado. Tem um jeito certo também de caminhar. Pois é, tô aprendendo. Muito bom, Marina. Fico feliz. Obrigada pelo seu relato, por você vir aqui, né? E contar um pouquinho mais da sua história e contribuir, né? Você está contribuindo aí com outras pessoas que também passam pela mesma dificuldade, que também estão com medo dessa doença, né? E querem reverter. Então, muito obrigada de coração. Você com certeza está ajudando aí, não só você, mas outras pessoas, homens, mulheres que estão aqui também acompanhando o Glicemia Normal. Obrigada eu, Gi. Gi, mais uma perguntinha. Pode fazer. Eu fui na academia, eu comprei um whey para tomar com iogurte natural. Tô fazendo certo? Não precisa. Não? Então não precisa. O pão com presunto, mussarela, do jeitinho que você ensinou, tá bom para ir para academia, tá? Sim. Então, tá bom. Sim, se você come ovo, se você come carne, se você come frango, se você come grãos, né, feijão, lentilha, grão de bico, é muito fácil você conseguir a quantidade de proteína necessária para o seu corpo funcionar. Que é 0,8 grama de proteína por dia por quilo de peso. Não precisa ficar fazendo conta, tá? É só uma informação aqui. Existe essa recomendação. Mas você consegue alcançar isso com facilidade, com tranquilidade, né? Comendo seu café da manhã, seu almoço, seu lanche, seu jantar, né? Se forem refeições completas, coloridas, você alcança isso. E você não precisa gastar dinheiro com produtos, com suplementos para ter essa proteína. Tá? Você vai gastar dinheiro e essa proteína que você comprou, ela vai para o ralo, porque o que o corpo não absorve, o seu rim tem que trabalhar para eliminar. E quando a gente toma whey, é muito fácil você tomar mais do que você precisa, porque tem uma concentração maior ali. Então, o seu corpo ele não consegue aproveitar o excesso. Não é que o corpo ele precisa de 0,8, mas se eu comer 2 gramas por dia, ele vai aproveitar. Não vai. O seu rim vai ter que trabalhar para eliminar isso.
E é muito comum pessoas que fazem suplementação com 40, 50 anos ter o rim comprometido. Por quê? Consumiu proteína em excesso. Então não corra esse risco, tá? Tá bom. Não corra esse risco. Vai na alimentação colorida, assim como eu tenho falado aqui. Obrigada, Tá viu? joia. Deus abençoe. Eu que agradeço. Tá, Deus beijo. abençoe você também. Um beijo Amém. grande. Beijo. Até Deus. mais. É. Tchau, tchau.